esteja na paz do Senhor. Amém? Vamos tirar um período de oração. 19h30, horário de Brasília. Vamos estar orando, intercedendo um pelos outros, intercedendo pelo Brasil, ano de eleição, pedindo a Deus que venha dar sabedoria para o povo, esclarecimento para o povo. Amém? Pai amado, Pai querido, graça nós te damos, ó Deus, por estar na sua casa. Graça nós te damos, ó Deus, porque nós escolhemos o melhor local, a melhor hora, ó Deus, de poder falar com o Senhor, de poder sentir a tua presença, sentir a tua glória, sentir o teu mover, sentir, ó Deus, a tua presença, Pai. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos. Ó Deus, pensamos e às vezes tomamos decisões erradas, Senhor, mas o Senhor fala nos nossos corações, o Senhor nos corrige, o Senhor coloca as tuas mãos sobre nós, ó Deus, e dá livramento para nós. Deus, que nesse momento, ó Deus, a glória é sua, o poder é teu, tu estás assentado no teu trono. O profeta Isaías viu o Senhor assentado no teu trono. O profeta Isaías, ó Deus, ele viu os serafins, ó Deus, com 6 asas, 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés, ó Deus, e outras 2 voavam, ó Deus, na tua presença, ó Deus. Ó Deus, e nós estamos aqui, ó Deus, clamando, ó Deus, clamando o teu nome, para que o teu nome venha a ser glorificado. Te pedimos, ó Deus, pela nação de Israel, que o Senhor venha abençoar a nação de Israel, que o Senhor venha sustentar com as tuas mãos fortes, Israel, abençoando essa nação tão linda, essa nação tão maravilhosa, que o Senhor venha abençoar o Brasil, Senhor, o Brasil. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus, e cremos, ó Deus, que o Senhor há de trazer, ó Deus, um avivamento no Brasil, ó Deus, em todas as áreas, a área da economia, a área, ó Deus, da política, a área da saúde, a área financeira, a área, ó Deus, da segurança. Nós cremos que o Senhor há de trazer uma nova história para o Brasil, ó Deus. Estamos, ó Deus, no ano de eleição, no ano, ó Deus, que nós estamos clamando a Ti, ó Deus, pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria para nós escolher, ó Deus, os nossos candidatos, aquele que vai representar, ó Deus, como presidente, como Senado, deputado federal, governador, vereador. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha dar instrução, ó Deus, e capacitar, ó Deus, os teus filhos, ó Pai. Te pedimos nessa noite, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha estar com as tuas mãos sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro te pertence, ó Deus, que a tua mão poderosa possa estar sobre, ó Deus, sobre onde nos se encontra o nosso irmão, ó Deus, o Farias, ó Deus, nosso irmão Farias, ó Deus, toma o teu filho nas tuas mãos, lá na João Pessoa, ó Deus, onde o pastor Roberto se encontra em família, que o Senhor venha trazer, ó Deus, um evangelismo, ó Deus, um congresso abençoado, que o Senhor venha estender as tuas mãos, ó Deus, na vida do pastor Jami Soares, guardando e protegendo o teu filho, dando saúde, ó Deus, trazendo o amor, a tua integridade, ó Deus, o teu carinho sobre a família do pastor Jami Soares. Que o Senhor venha abençoar todos os pastores dirigentes, que o Senhor venha abençoar o pastor Paulo César, ó Deus, tomando o teu filho nas tuas mãos, a família do teu filho, a neta do teu filho, os filhos dos teus filhos, ó Deus, a filha do teu filho, que o Senhor possa guardar, proteger, ó Deus, e trazer, ó Deus, noite de vitória, no dia de conquista, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, pela igreja Ebenezer, toma a igreja Ebenezer nas tuas mãos. Somos sim uma grande família, nós oramos e intercedemos um pelo outro, ó Deus. O nosso objetivo é que todos venham alcançar suas vitórias, que todos venham ser abençoados, que todos, ó Deus, venham sentir a tua mão forte e poderosa sobre os teus filhos, ó Deus, entregando cada departamento nas tuas mãos. Te entregamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa sexta-feira, ó Deus, que é a sexta da palavra, ó Deus, toma o teu filho, evangelista Rodrigo, ó Deus, que vai estar trazendo uma palavra do teu coração, ó Deus, toma assim nas tuas mãos, ó Pai, o teu povo que estão a caminho, e o teu povo que estão vindo, ó Deus,
traga em segurança, ó Deus, traga os teus filhos em segurança, ó Deus, para que os teus filhos possam estar cultuando, ó Deus, adorando e glorificando o teu nome, ó Deus, traz, ó Deus, dá livramento de balas perdidas, dá livramento dentro do trânsito, dá livramento, ó Deus, traga os teus filhos em segurança para que nós possamos cultuar, adorar o teu nome. Te entregamos, ó Deus, nas tuas mãos o pastor Ezequiel Lino, Senhor, ó Deus, coloca as tuas mãos sobre o teu filho, ó Deus, enquanto a vida há esperança, e nós cremos no milagre sobre a vida do teu filho, cremos que o Senhor há de colocar as tuas mãos fortes sobre ele, ó Deus, e trazer, ó Deus, a recuperação dele, ó Deus, Deus abençoe a família dele, Deus, nós apresentamos nas tuas mãos, ó Deus, pessoas que se encontram nos hospitais nesse exato momento, olhando para o relógio e crendo que existe uma igreja, orando e intercedendo por ele, que o Senhor venha dar um sopro em cada leito, em cada corredor, ó Deus, possa trazer a cura, ó Deus, independente qual é a doença, ó Deus, sabemos que a cura está nas tuas mãos, sabemos, ó Deus, que o remédio está nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa soprar com o teu sopro suave, aquelas pessoas que se encontram em casa também, enfermos, Senhor, o Senhor possa soprar um sopro da cura também. Te pedimos, ó Deus, pela essa criança que se encontra no orfanato, rejeitado pela mamãe e pelo papai, ó Deus, esquecido nos hospitais, esquecido dentro do saco de lixo, e hoje se encontram nos orfanatos, Senhor, que o Senhor venha dar condições para essa criança ter um lar, ter uma família, e aquelas, ó Deus, que não conseguiram, ó Deus, ter um lar, ó Deus, que o Senhor venha preparar uma adolescência, preparar um lado profissional, Senhor, preparar a saída, ó Deus, dos orfanatos, ó Deus, para que a criança tenha uma família, tenha uma casa, tenha uma profissão, Senhor. Senhor, nós oramos, ó Deus, pelos idosos, os idosos que estão aguardando se aposentar, aguardando, ó Deus, ter a oportunidade de ter os salários dele. Toma os idosos nas tuas mãos, que trabalharam tanto para o Brasil, trabalharam tanto na agricultura, trabalharam tanto nas indústrias, Deus, e hoje eles precisam se aposentar. Deus, toma aquelas pessoas, ó Deus, que estão presos, que estão no centro de recuperação, que precisa de um cuidado teu, Senhor. Eles têm que sair dali melhor ó Deus, melhor que eles entraram, Senhor. Que eles venham sair ali salvos em Cristo Jesus, que possa sair dos presídios, pastores, missionários, que possa pregar a tua palavra. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, pessoas que dão entrada no ponto socorro, nesse exato momento, ó Deus, aquelas pessoas que estão indo das delegacias, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha trazer o conforto para essas pessoas, ó Deus, dando o livramento, aquelas pessoas, ó Deus, que clamam no meio da rua, que clamam no meio da multidão, moradores de rua, Senhor, que estão embaixo de uma marquise, que estão embaixo, ó Deus, de um viaduto, ó Deus, que o Senhor possa dar um sopro quente para eles, ó Deus, e trazer pessoas que possam abençoar os teus filhos. Deus, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra os nossos vizinhos, a nossa luta é espiritual, que todas as cadeias do inferno, que toda artimanha de Satanás, que toda obra de macumbaria, que toda obra de feitiçaria, trabalhos apresentados nas cachoeiras, trabalho apresentado no cemitério, trabalho apresentado na linha vermelha, na linha amarela, venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para interceder um pelos outros, para orar um pelos outros, para orar pela irmã Maria Paixão, Senhor. Nós aguardamos o milagre na vida dela, ó Deus, o irmão José Carlos, que passa por tanta, ó Deus, sessão de quimioterapia, que o Senhor venha trazer a cura sobre a vida do teu filho. A irmã Maria Madalena, segura ela com as tuas mãos fortes. Deus, mais um dia se passou, que o Senhor possa consolar o coração do teu filho Carlos, ó Deus, que ele possa romper em fé, que ele possa começar a caminhar, ó Deus, porque sabemos que o consolo é teu, ó Deus. Deus, te pedimos nessa noite, ó Deus, sobre aqueles que aceitaram a Cristo como o único Salvador dentro da tua casa, aqueles que, ó Deus, que levantaram a mão, aqueles que buscaram a tua presença, aqueles, ó Deus, que em cultos levantaram as tuas mãos. Nós temos os nomes deles, Senhor, nós temos os nomes deles, ó Deus, junto com o departamento da consideração, que o Senhor, Deus, venha guardar e proteger eles, ó Deus, foi pago um alto preço por ele, por isso a tua igreja está aberta,
está aberto por causa deles, ó Deus, para que eles venham aceitar Cristo como o único Salvador, que eles venham passar por discipulado, que eles venham passar por batismo, que eles venham ser amanhã, ó Deus, os futuros pastores, futuras mulheres do ciclo de oração, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos congressos que há de vir, Senhor, com os congressos que vão acontecer, Senhor, pelo congresso Departamento Infantil, ó Deus, pela juventude. Oramos, ó Deus, pelo congresso do ciclo de oração e os demais congressos que há de vir, Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, e pedimos a Ti, nos conceda cada culto, ó Deus, nos conceda cada culto, ó Deus, vidas aceitando o Teu nome como único Salvador, pessoas aceitando a Ti como único Salvador. A Tua igreja está aberta por causa disso, Senhor, porque nós cremos que cada culto o Senhor há de tratar, cada culto o Senhor há de realizar, cada culto o Senhor há de trazer, Senhor, o renovo, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu carinho possa estar sobre o Teu povo. Te pedimos nessa noite, ó Deus, porque nós cremos no poder da oração, ó Deus, para que o Teu nome venha a ser exaltado, ó Deus. Deus maravilhoso e santo, Deus de poder e glória, Deus santo, eterno, quero te entregar em tuas mãos, Senhor, Igreja Benesse, o pastor Paulo César, o teu filho, o teu ungido. Toma a tua família nas tuas mãos, a sua esposa, meu Senhor, seus filhos, seus netinhos, cobre com o teu sangue. Senhor, todos os obreiros da tua casa, toma em tuas mãos. Senhor, desperta o teu povo para estar na tua casa. Senhor, guarda os que estão a caminho, guarda os que estão vindo do trabalho, livra de acidente, Senhor, de incidente, traz em paz, em segurança. Pai querido, que estão vindo da faculdade, Pai, dá livramento, Senhor, livra de assalto, livra de todo mal, pelo poder do teu sangue, poder do teu nome, quebra as cadeias do inferno, tira todo o embaraço, tira todo o impedimento do teu povo estar na tua casa. Pai querido, derruba as cadeias de Satanás, desfaz todo o plano diabólico preparado para parar o teu povo. Senhor, não permita que teu povo venha parar. Pai querido santo, como teu filho orou por os congressos, Senhor, do ciclo de oração está se aproximando. Pai querido, salva vidas nesse lugar, envia vidas para ser salva e liberta nesse lugar, meu Senhor da glória. Pai querido, Pai santo, usa o teu ungido que irá trazer a palavra. Deus maravilhoso e santo, toma o teu filho nas tuas mãos, prepara o nosso coração, Senhor, para que possamos ouvir e entender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nosso coração venha ser terra fértil, Senhor, que seja uma terra fértil para que a semente venha germinar, para que a semente venha crescer, para que a tua palavra venha, Senhor, crescer no nosso coração e nos fortalecer, para que ela, Senhor, não venha ser como a semente que caiu na pedra e ser sufocada, não. Tira toda a pedra, tira, Senhor, todo o impedimento da palavra entrar no nosso coração, tira toda a frieza, renova nossas forças, meu Senhor da glória, nessa noite de sexta-feira. Vem nos renovar, vem, Senhor, cada dia mais nos colocar de pé, nos coloca de pé na tua presença, renova os fracos, fortalece os fracos, meu Senhor da glória. Deus maravilhoso e santo, ser com teus filhos que estão no trabalho, que estão em casa, Pai querido, livra de todo mal, meu Deus, guarda a juventude da tua casa, fortalece cada jovem, Senhor, que esses jovens venham ser ganhadores de alma. Senhor, que por onde eles passar, os jovens de Ebenesse, que seja cheio da tua unção, cheio da tua graça e do teu poder. Fortalece, Senhor, dá compromisso cada vez mais com a tua obra, meu Senhor da glória, que eles venham passar na rua e, Senhor, fazer a diferença, que venha ser sal e luz nessa terra, Senhor, sem tempero. Esse mundo jaz do maligno, esse mundo não tem nada para oferecer, Senhor, que eles venham ser ganhadores de alma, pregadores da tua palavra, Senhor. Senhor, dá sabedoria a cada um deles, para os que venham ter entendimento, Senhor, da tua palavra, e cada vez mais ser cheio do teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo os seus jovens, adolescentes, venha batizar, Senhor, com o fogo do teu Espírito Santo. Enche essa casa da tua glória, Pai querido, esse lugar é teu, o Senhor tem liberdade para fazer, Senhor, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, guarda os casais, renova o amor, Senhor, da
pela família, dos filhos pelos pais, dos pais pelos filhos, do esposo pela esposa. Deus Santo, aleluia. Não permita que venha enfraquecer, esfriar, Senhor. Quebra toda a cadeia do inferno de separação. Quebra, Senhor, todo jugo desigual. Deus, renova as forças, renova o amor, dá entendimento, Senhor, que os filhos venham respeitar os pais, que o esposo venha respeitar a esposa, que a esposa venha respeitar o esposo. Renova o amor, Senhor, que venha ser um casamento não de aparência, mas um casamento, Senhor, selado e abençoado pelo Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Continua falando conosco, meu Pai, e dando graças, Senhor, na noite desse dia. Pai querido e santo, maravilhoso e eterno, Pai da glória, os novos convertidos. Pai, eu quero te pedir também pelos desviados da tua casa. Deus, vai incomodando os desviados da tua casa, que outrora cantou na tua casa, Senhor, sentiu o gostinho da tua presença. Vai incomodando, Senhor, seca essa rua Jugrafeira e canta Ramanaraçaio. Toma em tuas mãos, salva, Senhor, esses vizinhos que não te conhecem. Trata, Senhor, com cada um deles. Senhor, que tem uma porta aberta, Senhor, chamando, que venham para cá, Senhor, para te adorar. Liberta os cativos, desamarra, Senhor, a armadilha de Satanás. Caia por terra, Senhor, no nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome, ó Deus. A honra, a glória e o poder te pertence, ó Pai. Nós te oramos no nome de Cristo e concordamos com a oração dos teus filhos. Deus, nós, depois de um dia de muito trabalho, todos nós, Deus, desejamos estar aqui e chegamos. Eu te peço que a tua bênção já tome conta dos corações dos presentes, dos que estão vindo em direção à tua casa, daqueles que não poderão vir por conta do trabalho, por conta da escola, por conta de uma outra situação muito séria e importante. Deus, que a tua bênção possa estar com eles. Eu te peço pelos teus filhos, nossos irmãos, que estão debilitados fisicamente e não podem estar aqui. Pai, nós te pedimos saúde física, saúde emocional e saúde espiritual para a vida dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo, ele possa, Deus, ele possa estar dentro de nós, todos os dias, nos ativando, nos arremessando para frente, caminhando e sempre entendendo, Deus, entendendo que se estamos de pé, é o Senhor que nos segura, é o Senhor que nos coloca, é o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos fortalece, porque nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Espírito Santo, os que estão desanimados da fé, os que estão para baixo, ó Deus, por conta de luta, de problema, de dificuldade, Senhor, toma os teus filhos em tuas mãos, vai renovando a vida de cada um. Te peço pela Ebenezer, por esse povo que não é meu, é teu. O pastor é dado à igreja, não a igreja é dado ao pastor. Ó Senhor, toma cada um dos teus filhos, começando pelo mais novo desta casa, Deus, o que nasceu há pouco tempo, Deus, ao mais maduro desse lugar. Pai, te peço por todos os novos convertidos. A tua palavra diz que é o Senhor que acrescenta e acrescentava os que haviam de salvar. Pai, eu te peço no nome de Cristo que o trabalho, Deus, que a equipe de consolidação estejam, Deus, preparados sempre, todos os dias, para poder receber esse grupo, essa equipe e cuidar com muito carinho, com muito amor, porque o novo convertido é semelhado a um bebê que não fala, Deus, que não sabe dizer, mas que nós cuidamos dele, o pai e a mãe cuidam dele, e nós temos uma equipe, Senhor, nós temos um grupo, nós somos uma família que temos e precisamos todos os dias ter essa preocupação de cuidar, ó Deus, no nome de Cristo. Trabalha nos que estão doentes na alma, Deus, talvez vivendo algum sentimento não muito bom, alguma coisa, Deus, que vinha até muito bem, mas de repente foi acometido por alguma coisa ou alguma seta, Pai, está desmoronando, está fraco, está desanimado. Mas nesta noite, no nome de Jesus, nós clamamos e te pedimos que haja renovação na vida dos teus filhos, Deus, todo o corpo de obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, nisas, também obreiras, Pai, pelos jovens, por todos, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos líderes, por todos os departamentos. Espírito Santo, vai dando força, vai dando graça,
vai dando direção, vai dando desejo, prazer em estar na tua presença. Ó Deus, nós precisamos ter isso dentro de nós, alegria, alegria, Senhor, desejo que possamos ter aquela alegria do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, nos dias em que estamos vivendo, dias trabalhosos, Pai, com quantas coisas nós nos alegramos, mas quantos de nós, Pai, quando falamos ou se fala, vamos à casa do Senhor, há uma tristeza bate, uma agonia, tanta coisa acontece. Sabemos que uma luta é uma batalha espiritual, mas nesta noite, no nome de Cristo, desperta a igreja, Deus, desperta-nos, Pai. Nós queremos todos os dias estarmos acesos, Pai. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Renova, Deus, dons espirituais no meio do povo, sobre o povo, batismo com o Espírito Santo, fruto do Espírito, Gálatas 5. Deus, que possamos ser uma igreja relevante, porque fomos chamados para isso, como sal, como luz, ó Deus, no nome de Cristo. E essa responsabilidade não foi dada para o presidente da República, para os senadores, não, Senhor, foi para a igreja de Cristo. Olha que privilégio, ó Deus, que nós temos, privilégio que nós temos de sermos embaixadores do Senhor aqui na terra, de sermos sal, de sermos luz. Nós somos o livro que o mundo lê. Deus, muito obrigado, obrigado por tudo, obrigado, Deus, pelo que vai acontecer hoje, daqui a pouco, onde a tua palavra será exposta, será proferida, será ensinada, e a tua palavra é alimento para nós. A tua palavra é nossa bússola, nosso guia rex. A tua palavra é o que nos trata de dentro para fora. Ó Pai, no nome de Cristo, ela nos santifica, ela nos molda. Ó Deus, no nome de Cristo, que possamos entender isso e termos fome da palavra e não fastio, porque quando temos fastio não queremos comer, ó Deus, nós corremos o risco de ficarmos fracos, doentes e morrer, como Paulo escreveu. Ah Deus, mas nós somos o teu povo, e nesta noite nós te pedimos, no nome de Cristo, que haja, Deus, Pai, através da palavra, mudança de mente, que Paulo escreveu, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nós precisamos experimentar todos os dias e entender que a tua vontade é perfeita, é boa e agradável. Ó Deus, quando a nossa mente muda, tudo muda, o nosso roteiro, os nossos passos mudam, Senhor. Pai, no nome de Cristo, faça-nos crentes maduros, cristãos atuantes, cristão que ame, cristão que viva a palavra, não somente ouvintes, mas porém praticantes. Pai, no nome de Cristo, ajude-nos todos os dias. Nós dependemos do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. É a nossa oração. Eu sou grato ao Senhor, eu sou grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Muito obrigado, Deus. Paz do Senhor para todos, meus irmãos. Tudo bem com todos? Amém? Que alegria podemos estar aqui mais um dia para celebrarmos ao Senhor. E hoje à noite é a noite onde nós ouviremos a palavra de Deus. É a noite onde nós sentamos para comer. Está lembrado daquela turma que Jesus falou, orientou, ensinou, e aos discípulos disse assim: ó, a hora está chegando, tem que liberar o povo. Observa como é que está o povo. Jesus falou: não, senhores, vocês vão ter que dar merenda para eles. Mas como? O milagre aconteceu e Jesus disse o seguinte: depois que tudo aconteceu de merenda, de comida, Jesus falou-lhes uma palavra: mandai assentar os homens. Essa frase é grande, é forte, é poderosa. Dá para se pregar uma semana nessa frase. E Jesus disse: mandai assentar os homens. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é ouvindo a fala dele: mandai assentar. Sentar para quê? Aí começa a pregação. Aí, como dizem os pregadores, né? Eu vou começar a pregar agora. Mas não vou começar, não.
Nós vamos louvar. Mandai assentar os homens. E a partir daí, o negócio começa. Eu quero convidar aqui o nosso... Cadê a cantora? Cadê a cantora Alceni? Não veio hoje não, né? Alceni. Cadê a Verônica? Não está também. Vamos cantar. O cantor, né? A senhora canta, amada? Não canta, não? Hã? Mas dá para mesmo cantar com alegria, com força. Isso. É isso mesmo. Isso. Não, ele está preparando ainda. Ele está preparando. Está pertinho, está pertinho. Isso aí. Já tem até o playback todo. Glória a Deus. Vamos cantar 2 louvores com alegria. E depois, trabalhar, eu quero trabalhar. Diga, qual o número? 115. Oh, Jesus amado. Paz do Senhor para a igreja, amém? Trabalhar é 115. Vamos lá, vamos trabalhar para o Senhor. Trabalhar e orar. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. A igreja me ajuda. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém? Glória a Deus. Chuvas de graças nesta noite é o número 1 da harpa. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção e sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enche
Manda-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuva de graça, aleluia, chuva pedimos, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os seus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia! Aqui é a minha oração. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Quem quer nessa noite, né? Amém? Então pedimos ao Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu vou aplaudir o Senhor pela vida da irmã. É assim que se descobre, tá vendo? Olha aí, ó. Vendo? Que bom, hein? Se o senhor não tivesse aí, era possível que o pastor Emílio subisse para tocar bateria. Porque pelo menos umas 2 ou 3 vezes já subiu. Ah, o senhor subir? Oh, meu Deus. Então, quem chegar na próxima sexta, chegar mais cedo, está na escala. A gente pode criar uma escala aqui. Tá, é? Que maravilha, hein? É assim que Deus faz. Aqui estão os talentos, irmãos. Poderá acontecer de um dia eu estar no gabinete, como vou agora atender, e alguém subir, pegar o baixo, ligar a guitarra, ligar a bateria, e descobrir, meu Deus, está todo um monte de cantores aqui no meio dos irmãos. É assim que Deus faz, tá? Deus abençoe você que está em casa. Já estamos no ar? Já estamos. Deus abençoe você que está em casa, em qualquer parte do Rio, do Brasil. Você que é daqui da Ebenezer, que pode estar acontecendo e não pôde vir, Deus abençoe, fique atento, Deus vai falar mais uma vez. Entendendo que depois que nós finalizarmos o ao vivo, a mensagem, ela vai para o ar e fica abençoando outras pessoas. Quero convidar aqui o nosso evangelista Rodrigo, a vez é dele. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Graças a Deus, mais um dia nos fez o Senhor. Oportunidade de estarmos aqui, oportunidade riquíssima. Poder estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que mexe comigo e eu tenho certeza que com alguns dos irmãos aqui também. Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, e o verso de número 19 somente, para a nossa breve meditação. Lucas, capítulo de número 22, o verso de número 19. Quem achou, diga eu achei. A palavra de Deus diz assim: E tomando um pão,
tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu gostaria que você repetisse comigo, por favor, no tempo 3, somente a frase: fazer isto em memória de mim. Amém? No tempo 3, vai. Fazer isto em memória de mim. Mais uma vez. Fazer isto em memória de mim. Amém. Eu separei para os irmãos aqui algumas coisas, alguns estudos, criei algumas coisas aqui. Outras eu fui buscando. E tem uma introdução para nós dentro desse estudo. Nós estamos falando sobre a ceia do Senhor. E o interessante dentro dessa questão da ceia é que quase todas as igrejas que proclamam seguir a Cristo observam a ceia do Senhor. Sim ou não? Sim. A maioria das igrejas que proclamam seguir a Cristo observam a ceia do Senhor. O pão e o fruto da videira são os elementos comuns nas assembleias de adoração, onde existem vários grupos de religiosos. Então, mas existe uma diferença de entendimento quando se fala de ceia do Senhor. Essa diferença, essa diferença a respeito da comemoração ou da cerimônia, como você queira chamar, nesta aula nós vamos examinar, tá? E o que a Bíblia nos ensina sobre a ceia do Senhor para aprendermos a participar dela hoje, tá? Hoje e todas as vezes que formos participar. Então, o negócio é o seguinte: acontece que todas as igrejas, ou a maior parte das igrejas que proclamam servir ou seguir a Jesus, celebram a ceia do Senhor, só que existe uma diferenciação no entendimento. Nós vamos estar tratando aqui de como a Bíblia nos ensina e como deve ser feito esse ato cerimonial, ok? Então, primeira coisa, o que é a ceia? O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? Se nós vamos entrar no estudo que fala sobre a ceia, então, primeiro passo, eu sei que muita gente entende, tá claro? Isso aqui é um mergulho no raso, né? Isso aqui é só para lavar a cabeça e voltar. E a gente vai falar sobre a questão da ceia do Senhor dessa forma, uma forma superficial, tranquila, simples, para que todos possam entender. Quem já sabe vai entender um pouco mais, e quem não sabe vai poder aprender com tranquilidade e facilidade, porque a gente não vai complicar nada aqui. A ceia ela foi instituída por Jesus Cristo na noite em que ele foi traído. Nós acabamos de ler um versículo, e pode tirar, não deu certo, pode tirar. Tá, eu trouxe um slide ali para colocar para vocês, só que não ficou legal. Então vamos aqui no tete a tete. O verso que a gente acabou de fazer menção, acabamos de ler, vai falar da noite que o Senhor foi traído, no momento onde ele vai instituir a ceia. E quando ele vai instituir a ceia, essa era uma noite de Páscoa, a Páscoa judaica. Ele pegou o pão, tendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, o próximo versículo, eu já vou pedir alguém para ler. Quem fechou a Bíblia não era para ter fechado, mas já que fechou, pode abrir novamente, por favor. 22, capítulo 22, versículo de número 20. Eu vou pedir para ler o meu irmão Pastor Sebastião, por favor. Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então a gente observou o verso de número 19, onde ele toma o pão, parte, dá aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós, tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, ou de igual modo, ele pega o cálice, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vós. A ceia foi ordenada por Jesus e acontece por toda a posteridade como uma lembrança viva de sua morte e sacrifício
e sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Por isso, até hoje, realizamos como um memorial. Memorial no sentido de lembrar, lembrança da obra de Cristo. Lembrando da obra de amor de Jesus por nós na cruz do Calvário. Além de ser um memorial, a ceia é um momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual. Ou seja, para quem trouxe papel e caneta, pode anotar que além de ser um memorial, a ceia do Senhor é um momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. É um momento único e especial. Eu queria que você, por favor, dissesse isso. Momento único e especial. Eu fico triste, irmão, fico triste demais, quando eu vejo a ceia do Senhor sendo celebrada de uma forma simplória. Quando eu vejo a ceia do Senhor sendo celebrada de uma forma mecanizada, ensaiada. Sabe, toma o pão, come, pega o cálice, beba, morreu o assunto. Sem sentimento, sem colocar o real valor que isso aqui expressa. Nós precisamos entender que o participar da ceia é um momento único e especial. É um momento onde nós vamos nos lembrar, recordarmos da obra salvífica dele, do sacrifício dele na cruz pelas nossas vidas. Isso é pouco, irmão? Então, eu fico triste, de verdade, é de partir o coração. Qualquer lugar que eu for, pode imaginar aí, qualquer lugar onde celebrou a ceia. Se eu vejo que é de uma forma mecanizada, ensaiada, monótona, então piorou. Para mim, sem sentimento, sem verdade, sem aquela expressão do que aquilo significa, eu fico triste, de verdade. Eu fico triste. Porque se a pessoa que está celebrando, está naquele momento com a oportunidade, se ela entende, por que não compartilhar esse sentimento? Por que não fazer com que as pessoas se sintam desejosas por participar? O privilégio é meu. Eu é que sou privilegiado por viver esse momento único e especial. As pessoas têm que olhar para a ceia do Senhor e falar assim, eu quero sentar nessa mesa, eu quero participar disso, eu quero. Mas se a gente pega a ceia do Senhor de uma forma mecanizada, passa para o povo, fica complicado. Então, o conselho para nós é colocar isso como uma verdade para nossas vidas, que a ceia do Senhor é um momento único e especial. Porque quem faz entende. Se entende, não está compartilhando, está no interior, precisa compartilhar, precisa passar, precisa dizer qual era o sentimento, por quê, o que isso significa, o que isso representa, para que as pessoas que estejam ali não participam da ceia, por qualquer motivo deixam de cear, né? Isso é bom a gente falar aqui, por qualquer motivo deixa de cear. Por quê? Porque o texto diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A gente vai falar disso. Então, qualquer coisa impede-nos de cearmos, e não é assim. Não é assim. A gente precisa analisar com cuidado toda a situação, para a gente não deixar de lado a ceia do Senhor, que é um momento único especial. Porque de um mês para o outro, você de repente pode não ter mais a oportunidade de cear, porque o amanhã pertence a Deus, daqui a alguns minutos é uma surpresa, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente pode estar falando aqui, mas depois só Deus que sabe. Então, temos que ter esse momento como único e especial. Momento único é o quê? Único. Parou aqui, é único. É viver esse momento como se não houvesse outro momento, é único. É desta forma que eu preciso olhar para a ceia do Senhor, com esse sentimento, é único. A partir deste ponto que a gente observa a ceia do Senhor, desta forma, a gente começa a entender o real valor,
Se é um momento único para mim, é só agora, é agora que eu estou. Se vier outra vez, aí é um outro privilégio, único novamente e especial também. Amém? Dentro deste memorial, nós temos que ter um propósito. Diga isso, propósito. Então, qual é o propósito da ceia? Alguém arrisca? Qual é o propósito? Alguém arrisca? Qual é o propósito da ceia? 2. Vai, 2. Trazer a memória, vai. Comunhão, viu? Chegou depois, mas ela pegou aqui o gancho do negócio, né? Que a ceia do Senhor também é para a comunhão, um fortalecimento espiritual com cada membro do corpo de Cristo. Qual o propósito? Falei aqui no começo. A Bíblia responde à Bíblia. Tudo o que você quiser saber, a Bíblia responde. De repente eu não vou saber lhe responder, mas a Bíblia tem resposta para nós dois. Então, qual é o propósito? O propósito é esse: fazer isto em memória de mim. Não existe outro propósito, Hamilton, não existe outro propósito na ceia do Senhor a não ser fazer em memória dele. E aqui, como a gente disse, memória no sentido de quê? De lembrar do ato, do sacrifício dele na cruz. Parece até o beabá, né? Que você tá ouvindo tudo aquilo que você já sabe. E a gente ouve realmente tudo que a gente sabe, mas na hora de demonstrar o sentimento que nós temos por aquele momento é diferente. Então a gente precisa massificar isso aqui, colocar na nossa mente, engolir mesmo, de verdade, entender que o propósito único é esse: fazer em memória do Senhor. A ceia do Senhor é a nossa oportunidade para lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo qual ele nos oferece a esperança da vida eterna. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 26, eu vou pedir, meu amigo Rodrigo, abre para a gente, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26, quem trouxe papel e caneta, ó. Anota essas referências, que a gente está falando do propósito da ceia. Qual o propósito? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26. Pode ler, meu irmão. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui está para nós o propósito da ceia. Paulo está orientando os irmãos de Corinto, está dizendo para eles que todas as vezes que eles comerem do pão e beber do cálice, eles estão anunciando, estão proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Um ponto importante: a morte do Senhor. Diga isso, por favor, a morte. A morte do Senhor. Este memorial, a ceia do Senhor, não pretende ser um memorial do nascimento e nem da ressurreição. Eu sei que você pode englobar. Deus, muito obrigado, enviou seu filho, nasceu, morreu por nós, ressuscitou, para que nós hoje tivéssemos esse privilégio. Mas o propósito, o foco, o objetivo central do pão, da ceia do Senhor e o cálice é este: lembrar e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, este memorial não é um memorial do nascimento, ou da vida, ou da ressurreição de Cristo. É um momento especial no qual os cristãos refletem sobre o Salvador sofredor para serem lembrados do alto preço que ele pagou por nossos pecados. Então vamos repetir isso aqui numa frase legal. Repitam após mim: é um momento especial, no qual os cristãos refletem sobre o Salvador sofredor para serem lembrados do alto preço que ele pagou por nossos pecados. Foi um alto preço, irmão. Foi um alto preço. Vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele: foi um alto preço.
Isso não é pregação, não. Isso é estudo. Isso é estudo. Mas diga isso mesmo. Fale para ele. É um alto preço. Não foi um preço qualquer, foi um alto preço. E esse preço foi sangue por nossos pecados. Então, precisamos manter esse tema central. Esse tema central deve estar guardado, massificado em nossas mentes. Eu queria ver com vocês uma outra referência. Coloca para a gente, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 ainda. Capítulo 2, no verso de número 1 e 2. Vou pedir, meu amigo Alex. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Verso de número 1 e o verso de número 2. Primeira carta, capítulo 2, versículo 1 e 2. E eu, irmão, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual é o tema central da ceia? É anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, Paulo, dentro de uma oportunidade, ele vai escrever aos Coríntios, e ele diz esse algo interessante para nós, que entra numa conectividade com a ceia do Senhor. Ele diz que quando foi ter com os irmãos de Corinto, ele não fez outra coisa senão anunciar o Senhor, pregar Jesus Cristo como crucificado, este crucificado. Então Paulo, ele deixa claro qual era o objetivo dele, porque foi através dessa crucificação, foi através dessa morte que nós recebemos a vida. Deus deu o seu único filho, isso você já sabe, de cor salteado, deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu no sentido de entregar a morte, de crucificá-lo. Então, Jesus foi crucificado, morreu, para que nós tivéssemos vida. Agora eu poderia dizer o seguinte: Jesus morreu? Eu disse que não ia confundir, né? É só para mim, Jesus morreu mesmo? Se ele ressuscitou, ele morreu, né? É porque é diferente. Existe uma coisa muito interessante, eu posso dizer para você aqui, e eu tenho certeza que você vai alcançar isso sem dificuldade. Jesus é um espírito que encarnou. Jesus é um Deus encarnado. Nós morremos, porque nós somos carnes que recebemos o Espírito. Ele é um Espírito que encarnou. O Espírito morre? O Espírito morre, sim ou não? Por isso que ele diz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. Se ele é Espírito, ele vive eternamente. O nosso Deus encarnado não morreu, porque ele é um Deus encarnado. A carne sofreu, foi crucificado, apagou, mas o Espírito está ativo. Amém ou não amém? Alcançaram isso? Glória a Deus. É polêmico, mas é bom. Vamos lá. A ordem de Jesus, a ordem dele, a ordem que ele nos passou a respeito da ceia, isso aqui é mais que administrativo, né? Primeiro ele orou na ceia, primeiro ele pegou, foi o quê? O pão. Ele primeiro orou pelo pão, agradeceu a Deus pelo pão e todos partilharam deste pão. Depois ele orou de novo para agradecer ao Senhor pelo cálice e todos beberam dele. Então, deste modo, ele chamou especial atenção para cada elemento da ceia. Quais são os elementos da ceia? O pão e o vinho. O pão e o vinho são os elementos da ceia. Então, ele só coloca em ordem aqui para a gente. Primeiro, ele pega o pão, depois ele pega o vinho. Agora, a gente vai entrar numa coisa que talvez vai mexer com a sua mente. Estou até preocupado de falar isso aqui. Vamos lá. Quem tem o direito de tomar
a ceia do Senhor. E agora? Quem tem o direito de tomar a ceia do Senhor? Aí a gente pode pensar aqui em diversas coisas, né? Primeira coisa que você deve ter pensado é o camarada casado, batizado, esse pode, né? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas vamos lá, a ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em fraternidade com Ele. Ou seja, primeiro ponto que eu já entendo aqui, a ceia do Senhor só pode ser partilhada para quem está envolvido com Jesus. Quem está envolvido na sua obra. Certo? Agora, partindo para outro ponto. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos. Jesus não ofereceu a todos. Ele ofereceu para os seus. Mateus 26, vamos ler. A gente só vai mudar aqui o escritor. Vamos para o Evangelho de Mateus. Mateus 26. Mateus 26. Lê para nós, por favor. Quer ler? Pode ler. Mateus 26, versículo 26. Então ele partiu e deu aos seus? Deu aos seus discípulos. Os discípulos andavam com ele, estavam com ele. Então, primeiro ponto que eu entendo é que para ser partilhado a ceia do Senhor, precisa ser partilhado com aqueles que estão em fraternidade com ele. Jesus ofereceu aos seus discípulos. Outra questão é, a ceia do Senhor não vai ser oferecida ou partilhada para aqueles que estão servindo ao inimigo. Não tem como. Eles não têm direito de partilhar desta refeição, né, essa refeição com o Senhor. A primeira carta de Paulo, você pode anotar, depois você lê quando você estiver em casa, você faz a leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 ao versículo 22, ele diz que aqueles que se assentam na mesa de demônios não podem se sentar na mesa do Senhor. Então, a gente percebe aqui que até momento algum não está falando de que o cara que não é casado, do cara que é isso, do cara que é aquilo, mas vamos prosseguindo. João conta-nos que somos aptos a participar com Deus na comunhão espiritual somente se andarmos na luz do seu caminho. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. Versículo de número 5 até o versículo de número 7. Lê para nós, Hamilton, por favor. Legal, né? Essa mensagem é forte, ela fala por si só. Mas deixa eu observar uma coisa com vocês aqui. Parece que essa questão do sangue de Jesus nos purificar de todo pecado está condicionado a 2 pontos atrás. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, sim ou não? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, sim ou não? Tem gente na dúvida, hein? O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, sim ou não? Sim. Rapaz, tem certeza? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Só que se a gente observar com cuidado esse texto,
nós vamos perceber que esta frase está condicionada a 2 pontos atrás. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se porém, olha só, se porém já é uma adversativa. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, essa parte aqui, e o sangue é a soma dos resultados. É a soma, é como 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Para receber essa somatória, olha o que tem que ser feito. Andarmos na luz como ele na luz está. E mantermos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Exatamente, né? Então, é uma coisa assim, é um pouco mais difícil da gente captar isso. Porque dizer, falar, explanar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, isso é fato. Mas isso está condicionado a posições e decisões que eu preciso tomar na minha vida. Qual é a posição e qual é a decisão? A decisão de estar na luz. Estar na luz, porque Ele está na luz. E qual é a outra decisão? Manter a comunhão, estar próximo. E a comunhão aqui, você sabe, para quem não sabe vai saber agora, é a palavra grega que quer dizer koinonia. Aí koinonia é comunhão, aí koinonia, comunhão, é comunhão. Só que esta palavra ganhou um sentido diferenciado na época dos discípulos, na época dos apóstolos. Comunhão passou a ser muito mais além do que eles estão juntos. Passou a ser companheirismo, amizade, fraternidade, compartilhamento. Então a palavra comunhão, koinonia, ganhou uma amplitude, ganhou uma abrangência maior, muito mais além daquilo que a gente imagina como comunhão. Comunhão é estar junto, é ficar próximo. Não, companheirismo no sentido de estar juntos, ligados, a ponto de repartir o pão. Eu acho engraçado essas partes, Rodrigo, porque a gente percebe a dificuldade de algumas pessoas em compartilhar aquilo que tem. Eu estava lendo um livro, o livro de Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História, e ele conta a história de que uma moça sonhou, ela teve um sonho, e ela sonhava com Maria relatando para Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o Evangelho, e ela relatava, Maria, a mãe de Jesus, dizendo como foi a infância, como foi a juventude e tal. E ela, dentro desse período onde ela conta, né, onde ela conta esse sonho, numa mesa de debate, ela diz que Maria disse para Lucas que o pai de Jesus, José, chamava a atenção dele, brigava com ele, porque muitas das vezes Jesus doava as roupas que ele tinha. Claro que isso não é bíblico, isso foi um sonho que a moça teve, tal, que Maria estava dizendo para Lucas, relatando para Lucas como era a vida de Jesus, o que Jesus fazia, como ele agia no dia a dia. E aí, nesse sonho, ele dizia para a mãe, mãe, eu sei que eu sou seu filho, mas vai chegar uma hora que eu vou ser filho da humanidade, porque o amor que eu tenho pela humanidade é um amor que não cabe dentro de mim, ele dizendo. E aí José chega para Jesus e diz, Jesus, mais uma vez você está doando as suas roupas. Olha, lembrando, está sendo transmitido, lembrando, isso é um sonho, isso é um livro, isso é uma história, ok? Jesus, você está dando a sua roupa novamente. Pai, trabalharei e comprarei outras roupas. Olha só, mas tirando essa parte do sonho, não é bonito isso? Entender isso, pegar esse lado, é incrível. É incrível alguém hoje, assim, se tiver, amém, glória a Deus por isso, alguém que tenha prazer em compartilhar. A palavra comunhão está nesse sentido, no sentido amplo, sabe, de companheirismo, de verdade. Não é só dizer, estou junto, estou com você, mas você sabe que não está, irmão.
Ah, pode contar comigo, vai contar para você ver. Não todos, não posso generalizar, nunca. Nunca a gente vai generalizar. Sempre Deus envia uma alma bendita para estender a mão. Então, a comunhão é muito mais além. Então, a gente precisa partir destes dois pontos. Andar na luz, estar na luz como Ele está, e ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando somos purificados, somos lavados por Ele, estamos em fraternidade com Ele, estamos aptos para cear. Estamos aptos para cear. Um amigo disse que, escrevendo um dos seus textos aqui, eu vou até achar o nome dele aqui agora, para citar a bibliografia, Denis Alain, ele fala sobre a ceia do Senhor. E nesta escrita, ele diz o seguinte, que somente aqueles que já foram batizados para a remissão dos pecados, para entrar no corpo de Cristo, devem participar da ceia do Senhor. Quem concorda que para cear tem que ser batizado, levanta a mão. Quem concorda? Rapaz, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para cear, tem que ser batizado? Amém? A ceia é para os salvos. Então, quer dizer, aquele que for batizado será salvo. Então, ele participa da ceia. Amém. O batismo não há restrições, né? Não há restrições bíblicas, existem restrições internas, né? A igreja... Isso. Sim, então estou esclarecendo que, biblicamente, não há restrições. Existem restrições internas, né? O camarada que lidera, ele vai regrar a situação, ó. Para ser batizado tem que ser assim, assim, assim. Mas a Bíblia diz que Filipe estava com o eunuco e ele disse, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe, é lícito, é lícito. Tu crê? Creio. Então, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tchau. Não nos dá ênfase em saber quem era aquele camarada. Ele disse, ali tem água, eu quero, eu creio, e foi. Né? Mas existem regras internas, né, que o pessoal aplica e amém por isso. A gente respeita, né? A gente respeita. Então é o seguinte, mas muito boa observação, Hamilton, muito boa observação. Isso é bom falar sobre isso. Tivemos, claro. Quem não era casado não podia. Quem morava junto e não era casado não podia batizar, certo? Então, e assim por diante. E outras coisas mais, né? Outras coisas aí. Como o camarada aqui, às vezes, quer se batizar, mas não largava o cigarro. E aí? Uma vez um pastor me chamou, Rodrigo, se fosse você, tu batizaria o quê? A moça fuma cigarro, estou ajudando, tal, mas quer ser batizado, mas não larga o cigarro. Aí eu falei assim, poxa, aí o senhor me pegou, eu não vou falar não, porque se o senhor batizar ela, aí se tiver errado, aí Deus me pega. Se tiver certo, Deus vai falar, ele não falou nada, tranquilo. Mas ele me falou uma coisa muito interessante e eu vou falar também. Olha só, ele disse o seguinte, Rodrigo, você vai ficar quieto? Eu falei, vou. Eu não vou falar nada. Duvido que eu vou falar. Ele, então tá. Coloca uma caixa ali e escreve pecado. Eu, sim. Tá ali, a caixa tá ali. Na imaginação. Aí ele disse, coloca ali dentro cigarro. Eu, coloquei. Coloca ali dentro ali bebida. Eu falei, coloquei. Coloca ali adultério. Coloquei. Coloca roubo. Coloquei. Coloca agora fofoca. Eu, coloquei. Está vendo aquela caixa? Tem tudo ali dentro. É tudo pecado. Qual a diferença de batizar alguém que fuma para alguém que faz fofoca? Aí tudo pecado, né? Só que aí, né, vamos mudar esse rumo, vamos mudar essa história.
Conclusão, ele batizou. Eu espero que a mulher tenha se libertado do cigarro, né? Para a glorificação do nome do Senhor. Mas, enfim, ele quis me mostrar que não existe diferença de pecado. É aquela questão da restrição, biblicamente falando. Você crê? Creio. Então toma. Certo? Só que aí existem aquelas regras internas que proíbem essas questões. Só que se realmente você colocar na caixa ali e escrever pecado, tudo é pecado. Só que existe uma diferença. A mulher fofoqueira não vai chegar para o pastor e vai dizer: pastor, eu sou a maior fofoqueira. O senhor vai me batizar? Ela não vai falar. Já a pessoa que fuma vai chegar e vai dizer: olha, eu dou um estrago no cigarro, pastor. Vai me batizar? Está entendendo? A pessoa não vai confessar, é pior ainda. Aos nossos olhos. Vamos continuar, vamos ao que interessa. Então, o Denis Allan, ele diz que a pessoa precisa ser batizada, depois da remissão do pecado, ela entra no corpo de Cristo e assim deve participar da ceia do Senhor. Olha só, se o batismo é para o arrependimento, foi o que foi dito aqui na semana passada. Se o batismo é para o arrependimento, é para a remissão de pecado, isso me torna apto a participar da mesa do Senhor. Isso me faz apto a participar da ceia do Senhor. Então eu preciso colocar isso aqui na minha mente. Existem pessoas que não conseguem guardar isso. Eu converso com pessoas que não conseguem entender isso aqui. Eles acham assim que é bobeira a pessoa ter que se batizar para cear. Que é isso? Não precisa, pode cear. Mas por que não batiza? Por que não batiza? O que é que impede? Não, você quer cear, mas não quer batizar. E existem dogmas que foi instituído por Jesus, e eu me recordo de dois, que é o batismo e a ceia. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Depois ele vai instituir a ceia. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão dizendo: esse é meu corpo. Tomou o cálice dizendo: esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Então, dois dogmas que ele deixa para nós como igreja: batismo e ceia. Você pode dizer isso? Batismo e ceia. Então, se eu não sou batizado, eu preciso almejar isso, eu preciso desejar isso. Desejar o quê? Ser limpo, lavado, nascer de novo. Porque existe uma observação muito grande dentro desse negócio. O batismo não salva. O batismo não salva, mas ele pode impedir também de ser salvo. E aí? Se você não fizer, se você não batizar. Porque ele chega para Nicodemos e diz: olha, é necessário nascer de novo. Ele diz: é necessário nascer de novo. E esse nascimento estava se referindo ao batismo nas águas. Aí quem crer e for batizado será salvo. Olha só o que ele diz. Então ele está dizendo para nós: quando João batiza para o arrependimento de pecado. Mas quando Jesus se batiza? Para cumprir a lei, né? Toda a justiça de Deus. Quando ele chega para João, João diz: eu que tenho que ir até você e você que vem até mim? Aí não, deixa as coisas do jeito que estão. É a ordem. Vamos seguir toda a justiça. Então, o que eu aprendo aqui também? Porque existem alguns que afirmam que Jesus se batizou e o batismo era para arrependimento de pecado. E por que ele se batiza? Então, para confundir a nossa mente, Jesus, ele se batiza para cumprir toda a justiça de Deus e para afirmar um compromisso. Alguns dizem, né? A maioria das pessoas dizem que a igreja nasceu em Atos capítulo 2. Mas eu já ouvi um professor dizer que a igreja nasceu aqui, quando ele firma este compromisso, quando ele se batiza, dando um exemplo. Ali a igreja surge, a igreja nasce. Foi falado na semana passada sobre isso, sobre a questão do ladrão. Né? A gente falou que não teve a oportunidade de se batizar. E isso não impediu, e a gente acredita que
assim também é com a pessoa. Vamos direto logo ao assunto, né? Então, você acredita que ele deixou como exemplo? Ah, se deixou como exemplo é para ser seguido, né? Não, entendo. Exatamente onde surgem diversas raízes, porque cada um tem uma forma de pensar. Existem linhas teológicas que dizem que isso é um dogma. Dogma é uma lei, é uma regra, uma doutrina deixada por Cristo. O batismo. Como você citou um versículo, né? É igual a briga entre calvinista e arminiano, né? Eles nunca chegam num denominador comum, mas todos eles partem de base bíblica. Todos eles, tanto Calvino como os armínios. Então, eles partem de bases bíblicas para dizer o pensamento deles. Como você citou um versículo, que é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Marcos também, no capítulo 16, onde o Senhor vai liberar uma ordem imperativa para os seus discípulos, dizendo, vai batizando, fazendo, acontecendo, e ele vai deixar claro que quem crer e for batizado, né, esse E entra como um verbo de ligação, né, ele liga duas ações. Esse E liga duas ações. Primeira ação, crer. A segunda ação, ser batizado. É como o exemplo que a gente deu aqui no início. É a soma de uma adição. É uma soma. Crer mais ser batizado. Foi um versículo e agora eu estou trazendo outro. Né? São pensamentos. E quando ele se batiza, né, para não deixar dúvida de que ele se batizou porque ele tinha pecado, se o batismo é para arrependimento, não. O batismo é para o arrependimento e para firmar um compromisso. Quando você se batiza, você firma um compromisso com a igreja do Senhor, não é verdade? Você firma um compromisso com a igreja do Senhor. Também. Não, para se cumprir toda a justiça de Deus, para se cumprir toda a lei, ele faz para deixar um exemplo, certo? Ele faz para deixar um exemplo, uma referência. Só que é o seguinte, para o que nós estamos dizendo, é para o compromisso e arrependimento. Não quer dizer que seja uma somatória, nesse caso de Jesus. Jesus não tem pecado. Se eu disser que o batismo é só para arrependimento, eu vou estar afirmando, vou estar dando ênfase para outras religiões, dizer que Jesus era alguém com pecado, e Jesus era puro, limpo, não tinha pecado, né? E para deixar assim bem claro e bem tranquilo para que a gente possa captar a mensagem, este compromisso, essa aliança, existem alguns estudos mais profundos, que eu não queria nem entrar nesse assunto, nesse mérito, mas eu vou ter que entrar. Existe uma linha teológica que diz que nesse batismo, Jesus estava afirmando um compromisso com os essênios. E aí? Entende? Então, o batismo também era para essa questão. Exatamente, da onde surgiu. Os essênios eram uma classe de religiosos, e eu digo religiosos de verdade. Camarada nem cuspiam no chão no dia de sábado, para a terra não entrar em atrito com a saliva. E a ordem era essa, a terra não pode trabalhar.
A terra tem que descansar. Então eles nem cuspiam no chão, andavam de branco, todo esse sistema. Então, quando Jesus manda os seus discípulos ir adiante, e eles iam encontrar um homem com um cântaro, né? A função de pegar água era de homem ou era de mulher? No costume judaico? Mulher. Por que tinha um homem? Porque os essênios é que tinham essas atividades. Eles não contavam com as mulheres para fazer esse trabalho. Eles faziam, e eles faziam com antecedência. Eles não faziam exatamente no dia da Páscoa. Então, existe um estudo muito profundo. Isso é coisa de profundidade, isso é coisa de escola, de classe, de curso teológico. Não é para uma sexta-feira da palavra com mergulho raso, igual a gente falou aqui. Então, vamos lá. Para a gente não poder confundir a mente das pessoas que estão chegando agora, né? O que significa participar indignamente? Isso aqui é um outro ponto, mas antes, só um minuto. Vamos aqui para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso de número 38. Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro dando uma enfatizada na importância do ser batizado, tá? Então, antes de você participar da ceia, é que a gente estava falando, o que o estudioso aqui, Denis Alan, ele fala que você precisa ser batizado. Atos 2, verso 38, diz o que? Lê para a gente, por favor, Alci. Amém. Vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26. Esses versículos aqui eu separei, não posso deixar eles passarem em branco. Atos capítulo 3, versículo de número 26. Gálatas 3, 26, 27 e 28. Deixa eu chamar aqui. Cadê? Lê para nós aqui, pastor Sebastião, por favor. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando foste batizados em Cristo, já vos recebeste de Cristo. Já vos revestiste de Cristo. De 28. Nisto não há judeu e nem grego. Não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Então, existe aqui todo um caminhar, um adentrar para essa questão do batismo. Nós, como disse aqui nosso pastor, nosso presbítero Emílio, ele falou sobre a questão do batizar como, então, só de uma forma de compromisso. Mas a gente percebe também a abrangência que o batismo é, não só de uma forma litúrgica, como também de uma forma espiritual, né? Uma dimensão, parte de uma dimensão que a gente, às vezes, desconhece, né? Pedro está dizendo, seja batizado e receba o dom de Deus. Seja batizado para remissão de pecado. Agora, Paulo, ele não está dizendo aqui a questão do pecado. Você tem que ser batizado para ser limpo do pecado. Paulo está dizendo o seguinte: pois todos vocês, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes ou foram batizados em Cristo, de Cristo vocês vos revestiram, estão revestidos de Cristo. Por quê? Porque foram batizados nele. Quando você é batizado no nome de Paulo? Não. No nome de Pedro? Não. No nome de Joaquim? Não. Você é batizado no nome de Jesus. Então, quando você é batizado no nome de Jesus, aquele ato de você mergulhar e voltar, aparece para nós como um novo nascimento, e esse nascimento te dá a capacidade de ser revestido de Cristo. Essa é a amplitude espiritual que a gente precisa pegar. E aí, depois, Paulo diz o seguinte, que pode haver judeu nem grego,
não pode haver judeu nem grego, ou seja, duas raças que estavam na época. Nem escravos, nem libertos, tinha também. Nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, a partir do momento que você é batizado nele. Quando você é batizado em Jesus, você entra para a família de Deus, não é verdade? Na verdade, a gente sabe, né, que este é o obedecer de uma ordem. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus, né, receberam ele, são aceitos como filho de Deus, como diz João, no capítulo 1. Então, aqui uma ênfase na questão de ser batizado, para ser limpo, para ser salvo e para ser da família do Senhor, estar em fraternidade com ele, para assim partir para a ceia, para partir para a ceia do Senhor. Então, o que significa participar indignamente? É um ponto que eu quero abordar para a gente aqui também desprender muita coisa. Claro que a gente não vai poder ir tanto no profundo, mas assim, dá para pegar alguma coisa. O que significa participar indignamente? Qual é o sentido que Paulo quis usar aqui? Eu sei que o pecado, participar estando no ato, pecando, não porque pecou, mas está pecando, é um ato de estar indignamente. Isso aí a gente não pode discordar. Porque quando a gente fala da questão indignamente, a gente observando a palavra, a gente percebe que Paulo está tratando de um assunto diferente do que a gente acha. Porque se fosse em relação a pecado, como é que Paulo vai escrever para Timóteo na primeira carta e vai dizer: Timóteo, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, de que Jesus deu a vida pelos pecadores, o qual eu sou o principal. Ele está dizendo que ele era o principal pecador. Agora, João também escreve dizendo que todo aquele que permanece pecando é do diabo. Algumas traduções diz que é aquele que peca, mas essa versão está equivocada. Aquele que peca, todo mundo peca. Agora, que vive pecando é um ato contínuo, diferente. Então, esse indignamente significa o quê? Olha só. Cada um que participa da ceia do Senhor deverá examinar-se para estar certo de que está participando de maneira correta, discernindo o verdadeiro significado do memorial. Por isso, que aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, essa palavra indignamente, muitas das vezes, ou frequentemente, ela é mal entendida. Ela não descreve a dignidade da pessoa. Ninguém verdadeiramente é digno. Se tem alguém digno aí, me diga, por favor. Ninguém é digno de comunhão com Cristo. Esta graça que nos foi dada é que nos aproxima dele. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, não fala da dignidade da pessoa. Esta palavra descreve o modo de participar. Este contexto aqui, entenda bem, esse contexto, eu não estou falando da pessoa que vive no adultério, que vive na mentira, que vive num roubo, na traição, não é isso. Eu estou falando que nesse contexto aqui, que a gente ouve, que aquele que come e bebe indignamente, come juízo para si. Mas a Bíblia responde, a própria Bíblia, como eu disse, ele come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Discernir é o quê? Entender, compreender. Sabe o que você está fazendo? Quando você ceia, você sabe o que você está fazendo? Essa é a questão. Às vezes você pode estar fora de um pecado pessoal, moral, e pode estar cometendo um outro pecado. Qual? Está participando indignamente. Por que indignamente? Porque come e bebe sem discernir o corpo santo do Senhor. Olha só que perigo. Então, olha só. O modo dela participar. A pessoa que não leva a sério esta comemoração
está brincando com o sacrifício de Cristo e está se condenando por não discernir o corpo de Cristo. Por esta razão, devemos ser muito cuidadosos cada vez que participamos da ceia do Senhor. Então a gente entende que dentro desse contexto que a gente lê lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no verso de número 26, ele dizendo, come e bebe. Sabe o que estava acontecendo ali? Vou falar rapidinho. Os irmãos estavam se reunindo para cear, estava comendo, bebendo, enchendo a cara de vinho e ficando chapado. Se você pegar os versos anteriores, versículo de número 17, Paulo vai dizer, eu estou sabendo que até briga tem entre vocês. Por acaso vocês não estão se reunindo para comer a ceia do Senhor? E outra coisa, vocês estão comendo, bebendo, enquanto os outros ficam olhando, não comem, porque os ricos estavam pegando, estavam comendo, o que eles levavam, eles comiam. Então o contexto aqui é diferente, não fala da dignidade da pessoa. Eu sei que se eu estiver errado, eu preciso me consertar. Você quer ver um ponto que a gente pode tocar aqui, firme, para falar disso? Se eu preciso me consertar para ofertar, que dirá para participar do memorial desse, que é único e especial? A palavra de Deus diz o quê? Se você tem alguma coisa com seu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai lá, se conserta com ele, depois volta para ofertar. Então, imagina a ceia do Senhor, onde a gente está dando uma ênfase aqui, com cuidado, sabe a dimensão, a grandiosidade que é. Então, vamos lá. É imperativo que esqueçamos as preocupações mundanas e prestamos atenção exclusivamente à morte. Se tratarmos a ceia do Senhor como um mero ritual, que foi o que eu falei no início, ou se a tomamos levianamente, inconsciente, de forma alavanteira, e deixarmos de meditar no seu significado, condenamos-nos diante de Deus. Paulo escreve que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, porque não sabem discernir o corpo santo do Senhor. Vamos para a conclusão. O livro de Atos e as cartas escritas à igreja nos ajudam a aprender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para participarem da ceia. Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo de número 14. Lê para a gente, por favor, irmã Vilma. Lê para a gente, por favor, o versículo de número 14, 15 e 16. Para a gente finalizar aqui, estamos na conclusão já. Capítulo 10, versículo de número 14 até o 16. É, 1 Coríntios 10, o verso é de número 14. Aí leu o 14, o 15 e o 16. Aí aqui, minha irmã, 14, 15 e 16. Amém. Versículo 18, a minha irmã Verônica, até o versículo 22, do 18 ao 22. Demônios
21 e 22. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos Deus do Senhor. Somos acaso mais fortes que ele? Então é um pequeno contexto daquilo que eu falei no começo. Para participarmos da ceia do Senhor, temos que estar em fraternidade com Ele. E o ponto importante é que aqueles que sentam com ídolos e tal, não pode fazer parte dessa mesa. Paulo está perguntando para os irmãos, a ceia do Senhor não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, é para nossa comunhão. Outra coisa, ela era tomada quando toda a congregação se reunia como um ato de fraternidade entre os irmãos. Cada cristão era obrigado a examinar-se para ter a certeza de que estava participando da ceia de um modo digno. Todos aqueles que participarem devem examinar a si mesmo. Então, 2 ordenanças é o que nós acreditamos que Jesus deixou para a sua igreja. O batismo, quem crer e for batizado será salvo, Marcos 16, versículo 16, e a ceia, se não comerdes da carne e não beberdes do sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 6, versículo de número 53. João 6, 53, pastor Luiz. Dê para nós aqui, por favor. João 6, 53. Isso. Disse Jesus, em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida eterna em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os trarei no último dia. Então, pega aqui a visão, você que não é batizado ainda. Olha o que Jesus está dizendo. Foi nesse sermão que os discípulos, alguns, saíram fora. Como assim? Não entenderam, né? João capítulo 6, versículo de número 53, Jesus está dizendo, se não come da carne, não bebe do sangue, que a representatividade disso é o quê? A ceia do Senhor. É o corpo, que é partido por vós, o pão. E o sangue, que é o cálice. Esse sangue é o sangue da nova aliança. Quem não come, não bebe, não tem a vida eterna. Olha só que coisa. Então, se eu estou aqui, gente, para fechar, se eu estou aqui, nessa igreja, nesse lugar, não sou batizado, e quero ser salvo, quero ter a minha vida eterna, quero acreditar e agarrar nessas promessas, a palavra de Deus é o ponto de partida. A Bíblia nos ensina que quem não come, não bebe, não vai. E aí a gente bota em xeque um monte de coisa, que existe um monte de versículo isolado, né, que vai falar que aquele que invocar vai ser salvo, mas aí cria um paradoxo, cria uma antitese com aquilo que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quem não come a carne e não bebe do sangue, não terás a vida em vós. Quem não come, quem não bebe, quem come e bebe, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Vamos ficar de pé. Se eu estou aqui nessa igreja e não sou batizado, eu já tinha dado meu nome agora. Para ser batizado. Jesus falou. Por que acontece? É verdade. Por que acontece? Ele está falando para os seus discípulos aqui. Ele está falando para os seus discípulos. É aqui onde a maioria dos discípulos vão embora. É duro esse sermão, hein? É duro entender esse negócio. Que negócio é esse? Comer da carne, beber do sangue? Não entenderam o propósito espiritual. Esse é o problema de muitas pessoas dentro da igreja. Não conseguem entender o propósito espiritual. É claro que nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos o nosso psicológico, a vida nos arrodeia de coisas que mexem com a nossa mente. Somos dotados disso. Nós vivemos o psicológico no dia a dia.
As coisas, alguns dramas, na verdade, algumas coisas nos assustam, o psicológico da gente, às vezes, dá uma balançada, digo assim, no cotidiano, mas a vida, a palavra de Deus está nos dizendo, de forma clara e nítida, que eu preciso participar da ceia do Senhor para ter a vida eterna. Agora, eu vou falar para a gente encerrar aqui, passar o microfone para o nosso pastor. Vale a pena eu estar aqui, sabendo de tudo isso, e não agarrar a oportunidade de cear com Ele? Não posso perder tempo. Eu preciso participar, eu preciso me assentar, eu preciso estar à mesa. Eu preciso fazer isso, porque Ele está me dizendo que se eu não como, eu não tenho a vida. Se eu como, eu tenho a vida eterna e Ele me ressuscita no último dia. É promessa de Jesus, irmão. É promessa de Jesus, não foi Joel, não foi Abraão, não foi Paulo de Tarso, não foi ninguém. Foi Jesus que falou. Foi Jesus. E eu vou te dizer, Abraão pode ter falado, Paulo pode ter falado, qualquer um outro pode ter falado, mas nenhum. Primeira coisa, a Bíblia, quem estudou bibliologia sabe que a Bíblia não entra em contradição de forma alguma. Não existe contradição na Bíblia. O que existe é erro de interpretação. Uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro, e existe esse choque. Mas contradição na Bíblia não existe. Por mais que Paulo diga que a salvação é pela graça, né? É pela fé e não por obras. E Tiago diga que a fé sem a obra é morta. Parece uma contrariedade, parece uma antítese, parece que um está contrariando o outro. Paulo está dizendo, olha, você é salvo pela fé. Você é salvo pela graça mediante a fé. Aí Tiago está dizendo que sem obra, a fé é morta. Você não é salvo pela fé. Ele está dizendo. Só que eu posso entender que é uma junção dos dois. Eu preciso ter fé e eu preciso ter obra. Se Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo, vou crer. Vou ser batizado para ser salvo. Se ele disse, se comer, se beber, vai ter vida eterna. Vai ser ressuscitado. Eu vou agarrar nessa palavra, vou acreditar, porque não foi o Cabo Daciolo, nem o Bolsonaro, nem nenhum outro deputado que está prometendo. É Jesus. Então é uma coisa assim, bem contextualizada para a gente entender. Não podemos esquecer nunca o dia negro no Calvário, em que Jesus deu a sua vida para salvar a nossa, irmão. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é digna, Senhor, fiel, digna de toda aceitação, Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra aqui nesse lugar, ó Deus, pela vida de cada um aqui presente. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que faz e ainda há de fazer. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário, Senhor. Aquele dia negro, cabuloso, ó Deus, onde o Senhor sofreu para que nós possamos alcançar a vida eterna, ó Deus. Ó Pai, nos ajuda, que nós possamos sair daqui, ó Deus, mais desejosos em participar da mesa do Senhor, comer deste pão, beber do cálice, dando a importância real, Senhor, e verdadeira, como um momento único e especial para a nossa vida, Deus. E eu quero profetizar no nome de Jesus, ó Pai, aqueles que ainda não são batizados, ó Deus, sentirão desejos, arderão em si o desejo, ó Pai, de serem batizados para sentar nessa mesa e participar com o Senhor da ceia do Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, no nome de Jesus, ó Senhor, nós profetizamos e acreditamos no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se assente glorificando o nome do Senhor. Aplauda Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vamos estar distribuindo nossos envelopes das ofertas, avisando que amanhã tem uma consagração, 8 horas da manhã.
Avisando que domingo, 7h30, tem uma oração. Às 9 horas, escola bíblica dominical. E à noite, vamos botar em prática aquilo que nós aprendemos aqui, né? Estar em comunhão um com os outros. Santa Ceia do Senhor. E acabou. E aquele que não é batizado, nos procura para ser batizado. Aqueles que necessitam e precisam, nos procura que nós vamos estar caminhando você por batismo. Avisando que sexta-feira que vem não vai ter a palavra, vai ter a vigília. Eu quero convidar você para chegar cedo. Vai começar às 8 horas da noite, mas eu peço para você chegar às 7h30, para a gente estar aqui, todo mundo de joelho no chão, já orando, clamando a Deus, pedindo a Deus. Eu creio que Deus vai nos surpreender nessa sexta-feira dessa vigília. Eu creio que Deus vai batizar com o Espírito Santo. Eu creio que vai ter cura. Eu creio que vai ter salvação de vidas. Eu creio em nome de Jesus. Mas para tudo isso acontecer, vamos todo mundo ficar unido com um só propósito. A obra é do Senhor, a obra não é nossa. Amém? Quero convidar você para estar de pé em nome de Jesus, avisando que dia 7 de setembro é feriado, e quem vai estar trazendo essa palavra dia 7 de setembro vai ser o diácono Hamilton, onde ele vai estar falando sobre a Bíblia. Eu acho que ele vai trazer os 5 Pentateucos, né? Os 5 ali, né? Gênesis, a introduçãozinha, eu acho que é por aí, né, Hamilton? É por aí, os Pentateucos ali, por aí, Gênesis. Vamos aguardar, ele vai nos surpreender em nome de Jesus. Levante seu envelope. Meu Deus, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eis aqui, ó Deus, as ofertas dos teus filhos, o dízimo do teu filho. Repreende o gafanhoto devorador, faz prosperar na vida dos teus filhos. Eis aqui, ó Deus, os elementos da Santa Ceia, ó Pai, onde nós vamos estar usando, ó Deus, para o Senhor usar, ó Deus, para o cálice, que o Senhor possa consagrar esse elemento nesse exato momento, ó Deus, nós consagramos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, leva o teu povo debaixo da tua mão poderosa, dá uma noite linda e maravilhosa, revela para os teus filhos em sonhos, ó Pai, muito, muito, muito mais que o Senhor possa nos revelar, ó Pai, e que nós possamos estar na Santa Ceia, ó Pai, estar em comunhão contigo, ó Deus, participando do corpo e do sangue de Cristo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Vamos na paz.